Boa tarde a todos. Senhoras e senhores, como presidente da Comissão de Educação e Saúde desta casa, fui o primeiro a convocar uma audiência pública para tratar desse tema, uma audiência extremamente produtiva, bastante democrática, todos tiveram a oportunidade de expor suas posições. E desde o ano passado, a nossa comissão já vem trabalhando este tema, desde que embrionariamente surgiu a ideia por parte do governo de implantar esse modelo. Como de certa forma era algo novo ainda para nós aqui no Distrito Federal, a nossa comissão, sob a minha liderança, se debruçou no tema e passamos a estudar o tema, estudar de fato. Lemos artigos, fizemos visitas em loco, ouvimos argumentos favoráveis, argumentos contrários e fizemos todo um paralelo, uma analogia para ver se era ou não viável ou inviável para abordar isso aqui no Distrito Federal. E assim, a partir de tudo isso, vários membros aqui da casa, deputado Bispo Renato, construíram suas posições, alguns favoráveis, outros contrários. Trago aqui as minhas posições, as minhas, feitas com base em todo este estudo teórico e prático referente às organizações sociais. São inúmeros os argumentos que eu poderia utilizar para me posicionar contrário às UESs. Me deterei a 3 ou 4, até em respeito ao curto tempo que Vossa Excelência tem para conduzir esta audiência. Com as UESs, o Estado e a sociedade ficam refém do ofertante do serviço. É verdade! Em que sentido? Elas são contratadas para atender um número X de pacientes, recebem per capita, uma vez que não é porta aberta, uma vez que o processo é seletivo. Qualquer problema pontual que leve a um aumento da demanda, isso só será atendido se houver aditivos ao contrato. E esses contratos aditivados, seja em que setor for, sempre nos assustam. E não havendo aditivo, não há atendimento. Uso por analogia o que vem acontecendo no Distrito Federal com os CEPIs, com as creches. Recentemente, algumas creches paralisaram o trabalho, elas são essas também. Elas paralisaram os trabalhos porque, por algum motivo, não foram bem geridas, não tinha dinheiro para pagar os professores naquele momento e não foi atraso do governo, como foi anunciado pela imprensa, que a OAS assina um contrato dizendo que tem condição de sobreviver com seus próprios recursos por 3 meses, caso não haja o repasse governamental. Geriram mal, não tinha essa capacidade de se autogerir por 3 meses, resultado, os professores entraram em greve e os alunos é que foram prejudicados. E aí vem a pressão da sociedade, que a mãe não tem como ficar com o menino, ela está trabalhando, para que o Estado faça aditivamente aquele repasse de verba. O que acontece nas creches é bem provável que venha a acontecer na saúde. O segundo ponto, muitos já abordaram aqui, a gente não precisa alongar muito. O atendimento da OAS é seletivo, e limitado. E aí eu deixo aqui só um questionamento no ar. Se todos têm interesse em entrar no sistema de saúde por meio de OAS, por que ninguém se interessa em implantar a OAS no atendimento básico da saúde? Porque não dá lucro. Como foi dito aqui pelo deputado Chico Vigilante. Ninguém é filantropo o suficiente para atender por atender. No dia que um OAS quiser cuidar de um pronto-socorro de hospital, porta aberta, hospital de guerra, aí eu vejo que pode ser sim uma ação filantropa. Possa sim ser uma ação filantropa. Fora isso, temos que levantar todas as suspeitas possíveis. Brasil afora, onde viajamos, não achamos um OAS cuidando de atendimento básico de saúde e cuidando de pronto-socorro, hospital porta aberta, hospital de guerra, como diz meu pai, onde o povo chega todo estrupiado. Não tem, deputado Presidente. O terceiro tópico, aí eu faço aqui mais um. Todos os governos querem implantar um novo sistema, seja o S, seja lá o que for. Ninguém tenta identificar os problemas do sistema atual e tentar saná-los. E aí fica a crítica aqui à gestão na área de saúde do governador Rodrigo Hollenberg, pessoa que eu espero que dê muito certo no governo, porque uma gestão bem sucedida é bom para a cidade, mas até agora, com 3 secretários de saúde que passaram, não foi apresentado um plano estratégico
estratégico para a melhoria da saúde do Distrito Federal. Se eu não apresentei um plano para tentar resolver os problemas atuais, como implantarei um modelo novo? E se esse modelo novo não vingar, como voltaremos ao modelo anterior de reestruturação do SUS? O caso do Maranhão, citado aqui pelo deputado Chico Vigilante, é extremamente emblemático. Não se tentou recuperar o modelo existente, implantou-se um novo modelo com base no S, ele faliu. E depois, para a gente reestruturar o modelo de SUS, levou muito mais tempo, trazendo um prejuízo ainda maior à sociedade daquele estado. E por fim, não há muito que se acrescentar aqui, a gente sabe que as OS levam à precarização dos trabalhos dos profissionais de saúde, principalmente no que se refere a perseguições e questão financeira. Se Vossa Excelência fizer um levantamento, como nós fizemos em alguns estados, todas as OS pagam o piso das categorias, em alguns casos, nem o piso. Profissional mal remunerado não tem como prestar um atendimento adequado à sociedade. Então, Luiz Renato, venho aqui para, pela última vez falar desse assunto. Até porque pessoas não andam espalhando notícias mentirosas a respeito do que eu penso sobre isso. Não esperem de mim discursos radicais. Isso não faz parte da minha forma de fazer política. Esperem de mim argumentos, coisa concreta, estudada e pensada. Com base nesses argumentos aqui, abordados e explanados a vocês, e com base em outros 10 argumentos, que no momento do voto, caso essa proposta venha para esta Casa Legislativa, eu farei questão de fazer a declaração de voto, explicitando todos os detalhes. Então, com base em tudo isso, não terá o meu apoio o governo do Distrito Federal. Quero deixar claro que sou da base do governo, quero que esse governo dê certo. Gosto demais do governador Rodrigo Hollenberg, que é uma pessoa decente e é uma pessoa honesta. Mas aquilo que eu for contrário, eu não violentarei as minhas convicções. E não será esse o caso. Muito obrigado, deputado.